Hoje mergulhamos em um enigma que atravessa os séculos. Os Nefilins, seres cuja existência é envolta em mistério, nascidos de uma união proibida. É mencionado que eles alcançavam impressionantes 150 metros, transformando o homem em um ser minúsculo em sua presença. Eles atormentaram a humanidade ao longo da criação, sendo apontados como a razão por trás do dilúvio bíblico. Nesse vídeo, o nosso objetivo é explorar o fascinante mundo dos Nefilim. Antes de nos aprofundarmos nesses seres, é essencial discutir o livro de Enoque, uma coleção de textos antigos atribuídos ao patriarca bíblico Enoque, figura da 7ª geração de Adão, pai de Matusalém e bisavô de Noé. Conta-se que Deus levou Enoque aos céus, onde permanece até hoje. Embora não faça parte dos cânones judaicos e cristãos, é considerado apócrifo, com valor histórico e espiritual para alguns grupos. Os misteriosos Nefilins não se limitam ao livro de Enoque, mas encontram espaço na Bíblia, em Gênesis 6:1-4. Conta-se que eram descendentes da união entre os filhos de Deus, referindo-se aos anjos caídos, e as filhas de Adão, referindo-se às mulheres humanas. É dito que 200 seres celestiais, conhecidos como os vigilantes, desceram dos céus à terra. Em vez de obedecerem à vontade divina de observar e auxiliar de maneira positiva os seres humanos, encantaram-se com a beleza das criações de seu Senhor. Esses anjos desejavam tocar com as mãos o que os olhos viam, compartilhando técnicas e tecnologias proibidas com os humanos. Os vigilantes ensinaram aos primeiros humanos armas, cosméticos, cosmologia, espelhos, feitiçaria e muito mais. Também é mencionado que os 200 seres caídos são culpados não apenas por se acasalarem com mulheres humanas, mas também por praticarem distorções genéticas, levando à corrupção das criaturas terrestres e aquáticas criadas por Deus. As ações dos vigilantes levaram à crença de que os Anunnaki dos sumérios eram esses anjos. Mesmo com a terra corrompida, a criação da união entre o céu e a terra sobreviveu ao dilúvio. Os Nefilins, também chamados de gigantes, eram adorados como semideuses em diferentes regiões. A força extraordinária concedida pela união celestial e terrestre os transformou em heróis e lendas. No entanto, apesar de serem lembrados como homens de renome, eles não pertenciam a Deus e ao seu povo. A variedade de formas e tamanhos dos Nefilins é destacada. Por exemplo, alguns gigantes podiam ter quase 3 metros de altura, mas outros gigantes podiam chegar a medir 150 metros. Os gigantes com menos estatura eram considerados pelas pessoas da época como seres mais parecidos com os humanos quando comparados aos outros Nefilins de outras regiões. Essas regiões são mencionadas pelo nome ou pelos povos que delas descendem. Algumas dessas pessoas e lugares mencionados na Bíblia são os Anaquins, os Amonitas, os Refaíns e os Filisteus. Os filisteus continham uma cidade chamada Gate, e de Gate é de onde veio um gigante conhecido. Esse gigante recebeu o nome de Golias. Segundo o texto massorético, ele é mencionado como tendo quase 2,90 metros de altura. Como é de conhecimento geral, David venceu Golias. A derrota de Golias parece ter menos a ver com Davi e mais com as alterações genéticas de Golias. A hipótese levantada é que Golias possivelmente sofria de uma disfunção na glândula pituitária. Essa teoria encontra respaldo no terceiro filho anônimo de Golias, que apresentava 6 dedos em cada mão e pé. Esses elementos ajudam a explicar a presença de gigantes, sugerindo que sua existência seja resultado de mutações genéticas. Retornando a Enoque, seu segundo livro menciona os Grigori, anjos caídos confinados no 5º céu. Sua aparência humana, mas de tamanho gigantesco, os diferencia. Em razão da mistura com humanos,
Eles foram restringidos às camadas celestiais menos grandiosas. Enoque, ao visitar esses anjos, descobre que eles foram liderados por Satanael e desceram à terra contra a vontade de Deus. A introdução do nome Satanael gerou a concepção de que ele representa uma manifestação de Satanás, pois Satanael é referido no segundo livro de Enoque como tendo sido expulso de grande altitude juntamente com seus anjos. As diferenças entre os livros de Enoque e a Bíblia geraram debates sobre a canonicidade dessas obras. O interesse por Enoque ressurgiu com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Em resumo, a história dos Nefilins é envolvente e cheia de mistérios. Sua supressão e redescoberta alimentam o interesse nas obras de Enoque. Os vigilantes, inicialmente encarregados de guiar a humanidade, cederam à tentação, tornando-se caídos, pecadores como os descendentes de Adão e Eva. Eles transmitiram aos seus discípulos os mistérios do conhecimento proibido. A influência deles gerou um poder que ultrapassou os limites humanos. A superfície da Terra foi arrasada por suas realizações, e os seres humanos foram perseguidos, chegando à beira da extinção. Deus contemplou a Terra e testemunhou apenas perversidade, pois as mãos malignas de seus anjos caídos não apenas corromperam os seres humanos, mas também todas as espécies animais. Ele buscou purificar a terra, salvando apenas Noé e sua família. Contudo, resta a incerteza se esses seres gigantes, comparáveis a montanhas, sobreviveram ao dilúvio, ou se a intervenção dos anjos na estrutura genética indicou que o gene do gigantismo permaneceu oculto na linhagem de Noé, pronto para ressurgir por meio de sua descendência. O propósito deste vídeo é despertar seu interesse nas obras da Bíblia. Se ficou intrigado, explore o texto original. Comente sugestões sobre temas bíblicos que gostaria que eu abordasse e compartilhe pensamentos sobre os Nefilins.